Boa noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Pai amado, Mestre Jesus, antes de iniciarmos mais um momento de reflexão e aprendizado com o Teu Evangelho, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conectado pela fé e pelo desejo do crescimento espiritual. Peço que a Tua luz, Senhor, nos envolva e envolva todos que assistem esse Evangelho. Onde quer que estejam, que esse Evangelho, Senhor Jesus, possa tocar seus corações com muita paz, esperança e sabedoria. Que os ensinamentos aqui compartilhados sejam semente de amor, despertando em cada um o desejo sincero de viver com mais compaixão, mais humildade e fé. Abençoa, Senhor Jesus, este momento e inspira nossas palavras e pensamentos, ó Pai, para que tudo aqui seja para o bem e para a Tua glória. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que vos deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis um desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos despostas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores e terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charro evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que nos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos que Tomé, crede em fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhas conseguido obtê-los por vós mesmo. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios de sol nascente. Vamos agora para o comentário do Evangelho de hoje, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas e parágrafos 1º ao 6º.
Em especial, a mensagem Missão dos Espíritas é justamente um chamado vibrante e profundo, meus irmãos, à ação espiritual consciente. Escrito em tom profético e inspirado, ele carrega assim, um forte apelo moral e missionário aos que aceitam o Espiritismo como doutrina de renovação e de luz. E a seguir, vamos fazer um comentário reflexível sobre os principais pontos, dessa mensagem. Primeiro, o chamado à transformação do mundo. O início do texto, meus irmãos, fala justamente sobre o ruído da tempestade que abala o velho mundo. Essa imagem simbólica representa a crise moral e social da humanidade, Um tempo de transição em que os valores antigos, marcados pela injustiça, pelo egoísmo e materialismo, estão sendo substituídos por uma nova ordem baseada na espiritualidade, na justiça e na fraternidade. O Espiritismo aqui, ele é apresentado como instrumento divino de regeneração. Os espíritas são chamados a atuar como novos apóstolos, conscientes de sua responsabilidade diante do momento histórico de transformação planetária. A missão dos espíritas, meus irmãos, a mensagem afirma que os espíritas são os escolhidos de Deus, não por privilégio, mas por tarefa. E ser escolhido, meus irmãos, significa comprometimento com o bem, com a propagação da verdade espiritual e com o auxílio aos que sofrem. Não é um título de glória, não, mas de trabalho e de renúncia. A missão com certeza não é fácil. Pregar a humildade aos orgulhosos, a caridade aos egoístas, a disciplina aos viciados, A fraternidade aos dominadores, e tratar-se de semear em terrenos áridos, exigindo esforço, paciência e fé, mesmo, meus irmãos, quando os frutos parecem bem distantes. E aí, um exército pacífico de renovação, esse texto, ele convida homens de boa fé a formar uma falange espiritual, uma espécie de cruzada do amor, da justiça e da fé. A metáfora dos homens simples e ignorantes, cujas línguas se soltarão, remete justamente à ideia evangélica de que Deus escolhe os humildes e sinceros para transmitir sua verdade. Não importa a erudição, mas a pureza de coração e a sinceridade da intenção. É justamente uma convocação a todos que, mesmo sem dons mediúnicos extraordinários, compreendem os princípios do Espiritismo e se dedicam à vivência do bem. E a coragem diante da adversidade, mesmo reconhecendo as dificuldades, perseguições, rejeição, a mensagem ela nos exorta, nós espíritas, a não temermos. As emboscadas, entre aspas, meus irmãos, são ineficazes contra aqueles que são guiados pela fé. E o pastor divino, o nosso irmão Jesus, protege as suas ovelhas e a verdadeira segurança está justamente na consciência reta, meus irmãos, e no amparo espiritual dos espíritos elevados. A fé racional e confiança no invisível há um elogio especial aos que creem sem exigir provas físicas, aqueles que aceitam a mediunidade e a comunicação espiritual pela lógica, pela fé e também pela intuição. Isso, meus irmãos, com certeza, reflete o espírito do Espiritismo como fé raciocinada que dispensa o milagre para acreditar na verdade. E a vitória da luz sobre a incredulidade, que é o trecho final, é de grande beleza poética. Fala da fé que dissipa as trevas da incredulidade, como o sol dissipa a neblina. Essa é uma mensagem, meus irmãos, de esperança e também certeza na vitória do bem, mesmo diante da resistência do mundo material. E o que podemos concluir? Podemos concluir que missão dos espíritas é uma convocação espiritual intensa que exige compromisso moral, coragem e trabalho perseverante. O espiritismo não é apenas um consolo para as dores da vida, bem sabemos, mas um chamado à ação regeneradora, tanto interior quanto coletiva. E os trabalhadores da última hora não são os privilegiados do último momento,
mas aqueles que, mesmo chegando depois, entregam-se com fervor à obra do bem. E essa missão, meus irmãos, não é exclusiva dos médios ou dos estudiosos da doutrina, mas de todos que desejam servir a verdade, a caridade e a renovação moral da terra. Como diz o texto, ide e pregai, com a palavra, com o exemplo e com a vida. Meus irmãos, continuando ainda nas mesmas vibrações de paz e de amor que nos envolve após esse momento de estudo e de reflexão do Evangelho de hoje, que possamos agradecer. Gratidão, Mestre amado, por mais esse dia. Gratidão pela nossa saúde, gratidão pela nossa família e gratidão pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos nessa noite tendo a oportunidade de ouvir e de refletir mais sobre mais uma das Tuas mensagens de amor que Tu nos deixaste. Que nesse momento possamos nos sentir envolvidos com essas vibrações de paz e de amor, ao tempo que pedimos a espiritualidade maior que possa fluidificar essas águas, colocando nelas as energias necessárias para o refazimento de nossas forças, sejam elas físicas ou espirituais. E que, ao ingeri-la, possamos sentir essa paz e esse amor que Tu nos transmite com a Tua mensagem. E assim, pedimos a permissão, Mestre amado, para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja.